todos, ou melhor dizendo, boa noite. Que Deus possa abençoar a todos no meio dessa semana na qual estamos passando, né? Nós estamos no mês de setembro, o ano está voando, mas diariamente nós podemos ter acesso à palavra de Deus, e esse é um momento a mais em que a igreja disponibiliza para os irmãos um estudo no qual podemos, junto com outros irmãos, compartilhar a palavra de Deus. Que Deus possa abençoar a todos nesse dia e que a sua palavra venha de encontro às suas necessidades para fortalecer o irmão e aumentar a sua fé em Deus, nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Amados, vamos ler agora uma porção da palavra de Deus. Salmo 117 diz o seguinte: Louvai ao Senhor, vós todos os gentios, louvai-o todos os povos, porque muito grande é a sua misericórdia para conosco, e a fidelidade do Senhor subsiste para sempre. Aleluia. Louvai ao Senhor todos os gentios. Você deve louvar ao Senhor? Eis a pergunta. Sim, deve. Porque Jesus veio para nós, para nos trazer a luz. Veja o que diz Simeão, quando viu Jesus pela primeira vez. Agora, Senhor, pode despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste diante de todos os povos, luz para a revelação aos gentios. Cristo é a nossa revelação. Cristo é a nossa luz. E a Ele, então, portanto, devemos dar glória e louvor, desde agora e para sempre. Que Deus nos abençoe. Vamos orar. Nosso Deus e nosso Pai, graças te damos, ó Deus, porque podemos ter em nossas mãos a Tua palavra, Deus. Graças te damos, ó Deus, porque podemos estudar a Tua palavra, Deus, dia a dia. E compartilhar com os irmãos, ó Deus, a Tua luz, a Tua graça, a Tua revelação, ó Deus. E que, Pai, não nos restringamos, ó Pai, somente aos irmãos da fé, mas principalmente, ó Deus, aqueles que estão no mundo, que ainda não foram resgatados, ó Deus, pela Tua luz, ó Deus. Que possamos ser instrumentos do Senhor, ó Pai. Receba, ó Deus, nosso louvor, a nossa adoração, para a honra e para a glória do Teu santo e bendito nome. E em nome de Jesus Cristo, Teu Filho, nós oramos. Amém. Agora, irmãos, vamos passar a palavra para o presbítero Guilherme. Deus abençoe a todos. Boa noite, irmãos, tudo bem? Graça e paz. Estamos com saudades de todos, né? Alguns nós já vimos na igreja, nos encontramos ali. Espero que Deus esteja abençoando a vida de vocês, cuidando de vocês, né? O pastor me pediu para estar trazendo o estudo de hoje, e eu vou estar trazendo o estudo lá no livro de Romanos, na Epístola de Paulo aos Romanos, no capítulo 13, de versículos de 8 a 14. E eu confesso para os irmãos que pouquíssimos textos na Bíblia me trouxeram tanta dificuldade de compreensão quanto esse, talvez por interpretação de texto errada, né? Mas vamos falar sobre isso daqui a pouco. Eu vou ler o texto com vocês, Romanos 13, versículos 8 a 14. A ninguém fiqueis devendo coisa alguma, exceto o amor, com que vos ameis uns aos outros, pois quem ama o próximo tem cumprido a lei. Pois isto: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás, e se há qualquer outro mandamento, tudo nesta palavra se resume: amarás o teu próximo como a ti mesmo. O amor não pratica o mal contra o próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. E digo isso a vós outros que conheceis o tempo, já é hora de vos despertardes do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Vai alta a noite e vem chegando o dia. Deixeis, pois, as obras das trevas e revistamo-nos das armas da luz. Andemos dignamente, como em pleno dia, não em orgias e bebedices, nem em pudicícias e dissoluções, não em contendas e ciúmes, mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo, e nada disponhais para a carne, no tocante às suas concupiscências. Vamos orar, meus irmãos. Santo Deus, eterno Pai, graças ao Senhor, ó Pai, pela Tua palavra lida.
pelo momento oportuno que temos de estudarmos a Tua Palavra. Usa a minha vida, fala através de mim, que eu seja canal de bênção, que eu seja um vaso em Tuas mãos. Que Teu povo também ouça a Tua Palavra, compreenda e que haja entendimento através do Teu Santo Espírito. Em nome de Jesus. Amém. Como eu falei no começo, meus irmãos, pouquíssimos textos na Bíblia me trouxeram tamanha dificuldade de compreensão. Eu chamo a atenção dos irmãos para o versículo 8, que diz assim: A ninguém fiqueis devendo coisa alguma, exceto o amor com que vos ameis uns aos outros. Essa parte A do versículo, ela me trazia uma certa dificuldade, porque quando eu lia, a ninguém fiqueis devendo coisa alguma, exceto o amor, me dava a impressão de que eu tinha uma autorização de Deus para dever o amor. E eu pensava assim, eu não posso dever as outras coisas, mas o amor eu posso dever. Era isso, assim que eu interpretava esse versículo, e eu pensava, talvez por ser difícil, amar ao próximo. E pensava, e foram muitas as vezes que eu pensei a respeito desse texto e não conseguia compreendê-lo corretamente. Até certo dia que eu compreendi que é justamente o oposto. A ninguém fiqueis devendo coisa alguma, exceto o amor. Eu não devo nada às outras pessoas, a não ser o amor com que eu tenho que amar o meu próximo. Essa é a minha dívida com vocês, é a dívida de vocês comigo, é a dívida de uns com os outros. Amar ao próximo é a única dívida que nós temos, na verdade. Amar ao próximo como a nós mesmos, Pois quem ama o próximo tem cumprido a lei. Se nós olharmos a continuação do texto, nós vamos entender que, como eu já falei várias vezes na Bíblia, o decálogo, os 10 mandamentos, eles formam uma cruz, Os primeiros mandamentos, os 4 primeiros mandamentos são basicamente um relacionamento de Deus com o homem, E os 6 próximos, um relacionamento do homem com o homem, a começar pelo respeito aos pais, que é o primeiro desses mandamentos do relacionamento entre nós, seres humanos. E aqui ele não cita esse versículo, porque é uma questão familiar, honrar o pai e a mãe, mas ele cita os demais: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás. Se há algum outro mandamento, nesta palavra se resume: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, Jesus já havia feito esse resumo, de que todos os mandamentos se resumem em amar a Deus acima de todas as coisas e ao seu próximo como a ti mesmo. Nós precisamos parar e prestar atenção no que está acontecendo aqui nesse texto, porque às vezes nós temos a dificuldade de compreender qual é o papel da igreja. E nós confundimos esse papel muitas vezes. Confundimos com o papel de juiz, confundimos com o papel de advogado, confundimos com o papel de acusador e muitas vezes nos esquecemos o papel de amar, que foi aquele dado para a igreja. Então eu gostaria de falar com os irmãos aqui 3 pontos bíblicos a respeito de qual é a função da igreja, E 3 pontos a respeito de quais não são a função da igreja, tá bom? Então, vamos lá. O primeiro ponto é exatamente o que nós estamos falando: amar a Deus sobre todas as coisas, tá? Nós estamos em um texto aqui que fala do amor ao próximo, que esse seria o segundo ponto, mas o primeiro ponto é amar a Deus acima de todas as coisas. Se você folhear a sua Bíblia comigo, aliás, nós vamos usar muito a Bíblia hoje, você vai ver ali que lá em Marcos, capítulo 12, versículo 30, amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de toda a tua força. Então, a primeira função que é dada à igreja é amar a Deus acima de todas as coisas, com nossa alma, com nossa força, com nosso entendimento. O amor a Deus, ele não é algo emocional, mas é algo entendível, com a nossa mente, com a nossa razão. Nós só conseguimos apresentar um culto a Deus racional se nós raciocinarmos, Então, repare que aqui não há nada de extravagante, mas um culto onde nós temos a consciência de quem é Deus,
e de quem somos nós. Então, sabendo que nós somos pecadores e que Deus é o Deus Criador Todo-Poderoso, nós rendemos louvor a Deus e amamos a Deus de toda a nossa força, de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento. Então, essa é o primeiro ponto que eu gostaria de falar com vocês. A primeira função da igreja, então, é amar a Deus, tá certo? Amar a Deus acima de todas as coisas. Já o segundo ponto é o que nós já estávamos falando lá na Epístola de Paulo aos Romanos, que é o amor ao próximo, né? Esse é o nosso segundo ponto. Se nós continuarmos no mesmo livro, no mesmo Evangelho de Marcos, que nós estávamos no capítulo 12, o versículo 31 diz o seguinte: o segundo mandamento é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que estes, né? Então, a segunda função dada à igreja é amar uns aos outros, amar o próximo como a ti mesmo. E, inclusive, ele diz que nisto conhecerão que sois meus discípulos, se amardes uns aos outros, né? Ou seja, os discípulos de Cristo são aqueles que amam uns aos outros. Não são aqueles que se mordem, como Paulo fala, né? Não são aqueles que trazem contendas, não são aqueles que brigam, mas a Bíblia diz, o próprio Cristo diz lá no Sermão da Montanha, nas bem-aventuranças, que bem-aventurados são os pacificadores, e estes serão chamados filhos de Deus, né? Então, há paz no meio de nós, porque há amor, porque há compreensão, porque há companheirismo, porque há oração, né? Então, a primeira função da igreja, relembrando, é amar a Deus acima de todas as coisas. A segunda função da igreja, portanto, é amar o próximo como a ti mesmo, né? E nós temos uma terceira função, e necessariamente nessa ordem, tá? A terceira função dada à igreja é a pregação do evangelho, né? Se nós formos um pouquinho para frente ali em Marcos 16, versículo 15, nós vamos encontrar Cristo dizendo o seguinte, Marcos 16, 15. E disse-lhes: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, né? Se nós voltarmos um pouco a nossa Bíblia lá em Mateus 28, volta comigo ali algumas páginas da sua Bíblia, versículos 19 e 20. Diz assim: ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizai-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Então, a terceira função da igreja é a pregação do Evangelho, e necessariamente nessa ordem. Repare que primeiro Cristo veio com o Evangelho, nos ensinando a amar a Deus, né? Depois ele nos ensinou a amar ao próximo, e quando ele já havia ensinado essas duas coisas, no final dos evangelhos, ele diz: agora vão e façam discípulos, vão e preguem o evangelho. Então existe uma ordem aí. Eu não consigo pregar um evangelho genuíno se eu não amo a Deus e se eu não amo o meu próximo, porque seriam apenas palavras, né, como um sino que ressoa, né, como diz lá o apóstolo Paulo, né? Se não tiver amor, não vale de nada, né? Então, necessariamente eu preciso primeiro aprender a amar a Deus, segundo, aprender a amar o meu próximo e terceiro, pregar o evangelho. Então, nessa ordem, necessariamente, é a função da igreja. Não tem como você sair pregando o evangelho sem amar a Deus, né? Isso não funciona. Não tem como você sair pregando o evangelho sem amar o seu próximo. Com problemas, odiando o seu próximo, o seu discurso não bate com a sua fé, né? Então nós precisamos nos atentar a esses 3 pontos. Essas 3 funções foram dadas à igreja. Mas infelizmente nós temos visto nos nossos dias, assim como nos dias de Paulo, né, nos dias de Cristo, a igreja se confundindo um pouco na sua percepção
confundindo um pouco na sua missão, principalmente. E alguns irmãos, muitas vezes, tentam fazer um papel que não é da igreja, né? E eu gostaria de falar agora, nós já falamos das 3 funções dadas à igreja, das 3 funções que não foram dadas à igreja, que não pertencem à igreja, tá? E a primeira delas, não nos foi dada a função de juiz. Nós não estamos aqui para servir de juiz para o pecado do próximo. A Bíblia diz que nós devemos amar ao próximo e não servir de juiz para o pecado dele, ficar julgando o pecado dele. Até porque a Bíblia diz que todos pecaram, né? Quando a Bíblia diz que todos pecaram e carecem da glória de Deus, ela nos encerra todos debaixo do mesmo pecado, do mesmo erro. Coloca todo mundo dentro do mesmo balaio. E o que acontece? A graça de Deus é quem difere, né? É a graça de Deus que nos alcança, né? Então, nós cremos num evangelho que não é por merecimento, mas é pela graça. Se é pela graça, eu não tenho do que me gloriar, a não ser no sacrifício de Cristo, né? Então, vamos lá. Quem é o juiz, então? Abre sua Bíblia comigo lá no Salmo 9, no versículo de número 8. Diz assim: Ele mesmo julga o mundo com justiça, administra os povos com retidão. Ele quem? O próprio Deus, né? Deus Santo. Ele sim, na sua santidade, pode ser o juiz. Nós, na nossa pecaminosidade, não temos condição alguma de fazê-lo. Salmo 94, versículo 2. Exalta-te, ó juiz da terra, dá o pago aos soberbos. Quem julga, portanto, é Deus, né? Lá em Tiago, para não ficarmos só no Velho Testamento, Tiago capítulo 4, versículos 11 e 12, diz assim: Irmãos, não faleis mal uns dos outros. Aquele que fala mal do irmão, ou julga, preste atenção nisso, ou julga seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. Ora, se julgas a lei, não és observador da lei, mas juiz. Um só é legislador e juiz, aquele que pode salvar e fazer perecer. Tu, porém, quem és que julgas o próximo? A pergunta é: tu quem és para julgar o teu irmão? Você é tão pecador quanto ele. Só existe um juiz, que é o próprio legislador, o dono de toda justiça, o próprio Deus. Então, essa função não foi dada à igreja. A segunda função que não foi dada à igreja é a função de advogado, né? De advogar, né? Nós vamos estar advogando o nosso próximo, ficar defendendo o pecado do irmão, né? Essa não foi uma função dada a nós, ela foi dada ao próprio Cristo. Se você for olhar a sua Bíblia um pouquinho para frente, primeira epístola de João, capítulo 2, versículo 1, diz assim: Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele ainda diz que Jesus é o advogado e explica por que ele é advogado. Porque ele é o justo. Nós não somos justos, nós somos justificados. Cristo é justo. Então, ele em sua justiça é capaz de advogar pelos seus filhos, pelos seus irmãos, por aqueles que ele ama, né? Jesus é esse advogado, né? Ele tem a capacidade de fazer isso como justo. Nós somos justificados por esse justificador que é Jesus Cristo, né? Então, essa é outra função que não foi dada à igreja. Recapitulando então, foi dada à igreja a função, primeiro, de amar a Deus acima de todas as coisas. Segundo, ao próximo como a nós mesmos. Terceiro, pregar o evangelho. Não foi dado à igreja, primeiro, a função de juiz. Segundo, a função de advogado. E terceiro, a função de acusador. E isso, infelizmente, muitas vezes é o que os cristãos mais fazem. Mas reparem bem de quem é a função de acusador na Bíblia.
Leia sua Bíblia comigo mais um pouquinho adiante, até Apocalipse. Apocalipse 12, versículo 10. Diz assim: Então ouvi grande voz do céu proclamando: Agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo. Pois foi expulso o acusador dos nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite, diante do nosso Deus. Se nós formos lembrar do cenário aqui do juízo final, do julgamento, estaremos todos sendo julgados. Nenhum de nós é advogado de ninguém, nenhum de nós é acusador de ninguém, nenhum de nós é o juiz. Deus é juiz, Cristo é o advogado que temos junto ao Pai e o diabo é o acusador, né? Então, lembrem-se sempre desse cenário. Então, aquele que está sempre acusando o pecado do irmão, ele corre o risco de estar cometendo o erro diabólico, né, satânico ali, que é uma propriedade do diabo, acusar, né? Outro texto que diz a respeito disso está lá no Velho Testamento, Zacarias, capítulo 3, versículo 1. Diz assim: Deus me mostrou o sumo sacerdote Josué, o qual estava diante do anjo do Senhor, e Satanás estava à mão direita dele, para se lhe opor. Aqui na nossa tradução diz para se lhe opor, né? É até uma linguagem difícil de entendimento. Mas nas versões mais simplificadas diz para acusá-lo, né? Então o diabo ali fazendo o papel de acusador, ou seja, esse papel é exclusivo do diabo, não é exclusivo dos cristãos, não é direcionado aos cristãos, mas uma artimanha do inimigo, né? Então nós podemos prestar atenção nas nossas atitudes, como igreja, como cristãos, e olhar: eu tenho amado a Deus acima de todas as coisas, eu tenho amado ao próximo, tenho orado por ele, tenho cuidado do meu irmão, né? Eu tenho pregado o evangelho. Essas são as funções dadas a nós. Ou eu tenho sido juiz, né? Querendo julgar a situação dos outros, os pecados dos outros, né? E não os meus. Ou eu tenho sido um advogado querendo advogar o meu pecado, justificar o meu pecado, né? Essa função também não é nossa. Ou eu tenho sido acusador do pecado dos outros. Repare que quando nós falamos de julgar e acusar, é sempre dos outros, né? E advogar, eu quero advogar o meu, né? Eu digo, não, mas eu fiz isso por causa daquilo, né? Nós não temos essas funções, tá? Então, é bom que nós prestemos atenção nisso e levemos isso a termo. Voltando para o texto, ele continua dizendo o seguinte, a partir do versículo 10. O amor não pratica o mal contra o próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. E digo isto a vós outros que conheceis o tempo, já é hora de vos despertardes do sono. Deus nos chamando aqui, olha, despertam desse sono que vocês estão, prestem atenção, fiquem atentos. Porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. E aqui Paulo está dizendo duas coisas para nós, né? Ela pode estar mais perto de nós porque cada dia mais se aproxima a vinda de Cristo. Então, ontem nós estávamos mais longe da vinda de Cristo do que estamos hoje, né? E amanhã estaremos mais perto. O mesmo ocorre com relação à nossa morte. Ontem eu estava mais longe da minha morte, hoje eu estou mais perto. Amanhã estarei mais perto ainda, se eu ainda estiver vivo, né? Se já não tiver chegado a minha hora amanhã. Então, Paulo diz, olha, enquanto vocês estão vivos, enquanto vocês ainda estão na esperança da volta de Cristo, é bom que fiquemos atentos, é bom que observemos e amemos uns aos outros, porque o amor é o cumprimento da lei. Eu gostaria de trazer essa reflexão para os irmãos, né? Sei que vocês gostariam, talvez, que eu trouxesse uma palavra de ânimo, uma palavra de motivação, mas o evangelho ele não é só motivação, né? E vocês já têm escutado isso
dos pastores nossos ali, de outros pastores também que vocês já acompanham na internet. E eu acho que a igreja não pode ficar só sendo motivada também, né? Ela tem que ser chacoalhada às vezes. Quando eu falo isso, eu falo a partir de mim. Esse texto tem falado muito comigo, tem mexido muito comigo. Quem é meu aluno na escola dominical, nós tivemos um bate-papo bem bacana a respeito disso também no sábado. É claro que em outro texto, usando o texto lá em Filipenses, mas falando do nosso cotidiano, das situações que envolveram cristãos que estão aí na mídia com escândalos, né? E qual é a função da igreja em tudo isso? Nós trabalhamos a respeito disso, né? Inclusive, eu faço o convite para você que é adolescente, que não tem participado, você que é jovem também não tem participado das nossas aulas. Nós temos feito as aulas de escola dominical normalmente durante a pandemia toda, né? Participe conosco. E Deus tem me levado a pensar a real função da igreja. Nós tratamos também, em outras oportunidades, a função da igreja perante a política, né? A igreja não pode funcionar de massa de manobra para nenhum lado político. A igreja não é política, o reino de Deus não é político. O reino de Deus não é deste mundo, né? Nós não podemos agir como os fariseus, esperando que Deus venha restaurar a situação política do nosso país. Era isso que os fariseus esperavam de Cristo, né? Por isso o crucificaram. Não é isso que vai acontecer. Quando Cristo voltar, ele vai nos levar para a glória. É lá sim, nós temos que colocar a nossa força, acumular tesouros lá e não nessa terra. Meus irmãos, que Deus abençoe vocês. Eu espero que Deus fale ao seu coração, como tem falado ao meu. Que nós possamos amar mais uns aos outros, possamos nos preocupar mais uns com os outros, deixar de sermos juízes dos pecados dos outros, deixarmos de sermos acusadores dos pecados dos outros e não querer advogar em nossa defesa. Nós somos culpados, nós somos pecadores. Se não fosse a graça de Deus, a função dada a nós, então, é amar a Deus acima de todas as coisas, é amar uns aos outros, como se fôssemos nós mesmos, e pregar o Evangelho a toda criatura. Que Deus abençoe a sua semana, te dê graça, te dê paz e conforte o seu coração no meio dessa pandemia, né, que muita gente tem ficado amedrontada. Nós não temos o que temer. Nós somos filhos de Deus, nós somos servos do Altíssimo, né? Como Paulo sempre nos alerta, né, que se vivemos, vivemos com Cristo. Se morremos, morremos com Cristo. Porque para nós o viver é Cristo e o morrer é lucro. Que seja assim a nossa vida. Deus abençoe vocês.
sempre.